Então, um bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão deste dia, 11 de novembro, que a igreja celebra o dia de São Martinho, este grande bispo, que com muito amor à igreja e a Jesus Cristo doa toda a sua vida, sobretudo para propagar a paz, entre as pessoas, a concórdia no seio da igreja. E sem dúvida, nos nossos tempos, nós precisamos muito da sua intercessão para que de fato vivamos na verdadeira paz, essa paz que brota do coração de Deus e que alcança também a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. E é um texto bastante conhecido, porque nos narra a cura dos 10 leprosos. Jesus, que está caminhando para Jerusalém, já tivemos a oportunidade de falar de que Jesus, nesse seu caminho, ele vai encontrando muita gente, e pessoas que acolhem a sua palavra, pessoas que se decidem seguir Jesus, também pessoas que o criticam, pessoas que o perseguem. E neste caminho, Jesus encontra esse grupo de 10 leprosos, que vem ao encontro de Jesus, e todos eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus os envia para os sacerdotes, justamente porque os sacerdotes eram responsáveis de dar aquele atestado de que o leproso, o doente, estava recuperado. Assim ele poderia voltar, retomar as suas atividades e voltar à sua vida normal. E diz o Evangelho que, quando eles estão se encaminhando para os sacerdotes, aqui eles obedecem a palavra de Jesus, então todos ficam curados, todos ficam curados. Mas somente um volta para Jesus, e volta para Jesus glorificando a Deus em alta voz. É muito interessante que esse Evangelho, que não é apenas a narração de um milagre de 10 leprosos curados, mas é uma passagem do Evangelho que nos ensina sobre uma capacidade fundamental do ser humano, sobretudo para estabelecer um relacionamento mais profundo, tanto com o outro ser humano como e sobretudo com Deus, que é a nossa capacidade de agradecer. Vejam que o agradecimento não é um pagamento. Isso nós devemos ter muito claro, porque às vezes as pessoas acham que quando agradecem estão pagando por um bem recebido. De forma nenhuma. Um bem recebido, ele não tem preço. Nós, se reconhecemos esse bem, ficamos eternamente gratos. Mas nós não estamos com a nossa palavra, ou até mesmo fazendo algo para retribuir, nós não estamos pagando aquele bem recebido. Então, diante de um bem recebido, só há uma atitude, que é a atitude de gratidão. E como é que nós agradecemos? Este homem é uma espécie de modelo do verdadeiro agradecimento. Ele não volta até Jesus simplesmente para dizer a Jesus: Senhor, muito obrigado. Mas ele volta e no caminho ele glorifica a Deus em alta voz. Diz aqui que quando um deles percebeu que estava curado, ele volta glorificando a Deus. E aqui São Lucas faz questão de dizer que em alta voz. Nós poderíamos dizer que esse grito de louvor, esse grito de reconhecimento, esse grito de gratidão, chega até nós hoje, por isso que é em alta voz. Por quê? Porque ele ressoa no Evangelho. Então, esse testemunho que o homem dá do benefício que recebeu de Deus, ele se torna também uma boa notícia.
Não está aqui no Evangelho só como um relato, mas está aqui no Evangelho como anúncio de maravilhas que Deus realiza. Então este é o verdadeiro agradecimento. Agradecer não é somente voltar-se para a pessoa que nos fez o bem e dizer uma palavra, né, uma expressão que nós usamos, né, muito obrigado, muito agradecido, mas é fazer com que esse bem recebido ele possa ser divulgado. E claro que não é uma questão de elogio à pessoa simplesmente que realizou, mas através daquela ação, daquele benefício, né, que foi prestado, então se chegar a glorificar a Deus. Então essa de fato é a verdadeira gratidão e que nós precisamos aprender muito. Claro que faz parte da educação doméstica, né, já desde os primeiros tempos, né, nós aprendemos da nossa família a agradecer em primeiro lugar de forma teórica, né, com uma expressão que nós aprendemos. Mas a verdadeira gratidão não fica apenas nas palavras, mas fica no testemunho. Então, quando nós divulgamos o bem que alguém nos fez, como já dissemos, não é simplesmente um elogio que nós fazemos à pessoa, mas nós expandimos o bem que a pessoa fez. Não é para exaltar simplesmente a pessoa, mas é para dilatar o bem que a pessoa fez. Nós não podemos reduzir, né, o agradecimento simplesmente a um elogio, né, a uma exaltação da pessoa, mas é antes de tudo a ampliação do bem que a pessoa realizou. Então imagine isso em relação a Deus, ao agradecimento que nós fazemos a Deus. Quando nós, da Eucaristia, que é a ação de graças, que é esse agradecimento por excelência, na Eucaristia o que nós fazemos? Não fazemos somente um momento para dirigir palavras a Deus, né, para elogiar, louvá-lo, mas nós anunciamos aquilo que Deus realizou. Na morte, na ressurreição do seu Filho, realizou o seu plano de salvação. Então o que é que nós estamos fazendo na Eucaristia? Estamos testemunhando, estamos proclamando, dilatando sempre mais essa obra de Deus através deste anúncio, desta boa notícia da salvação de Deus realizada em seu Filho. Então, Jesus não está aqui quando pergunta, e os outros também não foram curados? Jesus não está fazendo uma reclamação, exigindo para si simplesmente alguma palavra bonita, né? Algum elogio, porque o próprio Jesus diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro. Ou seja, não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Então é algo maior do que simplesmente uma palavra de agradecimento, mas é um testemunho de um bem recebido. Então nós precisamos aprender sempre mais essa forma de agradecer. Às vezes o nosso agradecimento fica somente entre nós e a pessoa que realizou um benefício em nosso favor, mas isso precisa se dilatar, precisa ser um bem que nós recebemos para que outros também sejam atingidos por esse bem. Então, que aprendamos essa lição tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo. Não pensar que agradecer é pagar. Não pensar que agradecer é retribuir no mesmo nível e pensar que estamos quites. Não. Agradecer é dilatar cada vez mais o bem que nós recebemos através do testemunho. E vejam como é muito significativo, né, disso que nós estamos dizendo, desse dilatar o bem que nós recebemos, é que quando o homem voltou, o que foi que ele ouviu de Jesus? Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então ele tinha recebido a cura, mas agora ele recebeu a salvação. Então quem volta para glorificar, para agradecer, sempre recebe algo a mais. Por isso que não é só, e não pode ser de forma nenhuma, um pagamento. Ele me fez isso, então eu estou com o meu agradecimento pagando aquilo que ele me fez.
De forma nenhuma, mas eu estou recebendo ainda mais. Então sejamos agradecidos, sejamos gratos, nutramos no nosso coração essa capacidade tão bonita do ser humano de reconhecer o bem que recebe e, portanto, compartilha este bem que recebe, testemunhando que é o verdadeiro agradecimento. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.